Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional do livro do Universo de Desencanto. Hoje eu tenho aqui um convidado, é o Zito de Souza, e ele é compositor. E eu gostaria de, como a cultura racional fala do antes do ser, antes de ser terra, o que era, antes de ser água, o que era, e o Zito hoje vai explicar, antes de ser água, o que era. Zito, o que era antes de ser água? O que era antes da água ser água era o quê? Antes de ser água, era energia. Era energia pura, limpa e perfeita do nosso verdadeiro mundo de origem, que se transformou em massa cósmica essa grande imensidão que chama-se água. E esta água, ela foi transformada em seres, em vida microbiana, que surgiu essa humanidade toda, e todos esses seres existentes desta vida. Esta é a causa da água. Ela surgiu da energia, que era energia pura, transformação feita pela própria natureza, para que desse sequência das consequências dos seres existentes nesta vida, como os seres materiais, como os seres vegetais e como os seres humanos. Então tornou-se a vida aquariana, conforme o doutor Porfírio falou, com grande propriedade em função disto, porque tudo gira em torno da água. Até o ar que você respira, ele é água. De vez em quando você se engasga, não se engasga? Fala claro. Mas por causa de quê? Porque ela é a umidade que prevalece e cai às vezes no goto, como se especifica. Então eu quero dizer ao público, aos senhores que estão nos apreciando, estão ouvindo este programa aqui de grandiosidade, que é a necessidade da cultura racional, o objetivo dela é levar as informações precisas para a humanidade que está desconhecida, que o mundo trocou de fase. Nós tivemos diversas fases, como a fase de monstros, não é isso? Tivemos a fase dos selvagens e estamos agora na fase do raciocínio, porque a fase dos selvagens foi o segundo milênio. E esse segundo milênio, nós passamos para o terceiro milênio, que é a fase do raciocínio. E o cidadão brasileiro perdeu-se o direito de viver em função da troca. Todo, né? Eu quero dizer. O animal racional perdeu o direito de viver. Com certeza, perdeu o direito de viver. Por quê? Porque é uma planta que nasceu fora do seu lugar. Que se ela estivesse no seu lugar, seria natural e seria eterno. Enquanto estava na fase de animal racional, a natureza protegia e tinha os protetores e guias daquelas épocas, mas só que depois de 1935 começou a nascer para ser preparado para ser aparelho racional, mas as pessoas continuam ainda ligadas na fase passada, no segundo milênio, não querem passar para o terceiro milênio. E sempre é assim, quando aparece alguma coisa nova, as pessoas começam a dizer uma porção de coisas, porque não conhecem, e dizem até que é maluquice, que são malucos, falando uma coisa nova, mas é sempre assim. Santos Dumont, quando inventou o avião, também disseram que ele era maluco, como ia voar um avião, uma coisa tão pesada voar. Então, quando a gente aqui está falando de alguma coisa que você ainda não conhece, você procura entender e aprender, escutar, que você daqui a pouco você vai... Hoje você diz que é maluquice, mas amanhã você vai estar aceitando, porque vai se integrar, porque é a nova fase. E o animal racional está em liquidação, né, o Zito? Porque as pessoas estão muito preocupadas com a baleia azul, com o mico-leão dourado, mas esquece que quem está em extinção, mais em extinção, é o animal racional, o homem e a mulher, né? Porque acabou a fase, né? É verdade. O mundo trocou de fase em 1935. Aí entrou a Era do Fogo, e esta Era do Fogo, ela veio nos trazer justamente este progresso sucessivos da era que nós estamos passando hoje. A poluição do ar, poluição, envenenamento da natureza em todos os sentidos, vegetais e outras coisas mais, em função justamente do progresso da Era do Fogo. O átomo começou então a movimentar nesse sentido,
que a natureza colocou o átomo justamente para isso, para poder haver a evolução, para a exterminação da espécie humana. Tudo por quê? Porque está fora do seu lugar. E quando o ser humano entender e compreender que ele precisa se conhecer e reconhecer que está errado, aí ele vai entender o que é cultura racional, que é a cultura do seu verdadeiro estado natural. E eu passo agora para você, Oswaldo, que tem mais alguém querendo falar. Tem. E nós estamos falando também, porque a cultura racional é cultura. Então ela vai também alertar você como, vai dar um equilíbrio a você, para você não destruir tanto a natureza, tudo isso. Então, dizer que é maluquice que a gente fala aqui na televisão, que tem que preservar a natureza, não é maluquice. Então, muita gente não está ainda preparada para entender o que a gente fala, mas logo estará, porque a natureza já está trabalhando para isso. Professor Porfírio, brota água do fundo do mar que serve para alguma coisa, modifica aqui fora na atmosfera. O que acontece nisso tudo? Olha, antes de responder especificamente essa pergunta, eu também quero acrescentar aqui para as pessoas, para aqueles nossos telespectadores, que o nosso propósito fundamental é de conscientização, é de esclarecer, é de dar ao povo, de um modo geral, recursos para que ele possa se proteger dele próprio. Porque o que faz as pessoas viverem mal é a falta de informação. Nós não estamos aqui querendo nem formar nenhuma opinião, nem dominar a opinião de ninguém. Nós estamos dando um esclarecimento e mostrando fundamentalmente que a leitura do livro Universo em Desencanto é o fator primordial que vai preparar o ser humano nessa conscientização de uma forma muito simples. Porque nos esclarece, o livro nos esclarece como tudo foi feito. E se a gente sabe como tudo foi feito, a gente começa a enxergar a solução. Então, para a gente poder chegar e dizer num programa de televisão público que brota água do fundo do mar, corrigindo as distorções dessa poluição que nós provocamos, nós também temos que afirmar que a própria natureza em si ela já é poluída na sua formação, porque as energias eram puras, como disse nosso amigo Zito, né? Antes de ser água era uma energia pura. Ela também já veio se poluindo para formar outras energias. Na verdade, toda a formação deste universo já é uma poluição de energias. Isto que nós chamamos hoje de poluição, que nos se torna inconveniente para a nossa vida, esse processo de poluição já é anterior à própria existência do ser humano. A própria natureza ela já é poluída por si, pela sua natureza, pela sua construção. Porque o que caracteriza esta natureza ser uma natureza que se deforma é exatamente esse aspecto. É a deformação, a degeneração e a poluição. Antes de ser Sol, era a energia dos habitantes do mundo racional. Antes de ser Terra, era uma energia pura, magnética, mas pura, limpa e perfeita, que era uma formação sólida naquele mundo original, né? Que é o mundo racional. Antes de ser água, energia pura. Mas na medida que as coisas vêm se transformando, aí vêm as deformações, as degenerações. Então a própria natureza já é construída pela poluição de si própria. Então esta poluição que nós encontramos hoje, o que nós chamamos de poluição, né? Ela já é apenas o grito final, vamos dizer assim. Está na hora de vocês saírem daí, é para a gente compreender realmente todo esse processo. É o final do processo da transformação daquele mundo que nós viemos transformando por conta própria, como nos garante o Racional Superior no livro Universo em Desencanto, e diz assim: uns tantos habitantes do mundo racional por conta própria progredindo numa parte que não estava pronta, e olha o que deu, as consequências. Exatamente. Todo esse trabalho de deformação, transformação das energias puras em energias poluídas, deformadas e degeneradas. E a natureza trabalhando nesse processo de degeneração e deformação para desfazer o que foi organizado. Mas aí a gente precisa conhecer mesmo, é a cultura racional, para ter a devida solução que se encaminha agora no terceiro milênio. Porque está todo mundo buscando uma solução. Ninguém quer mais ficar sabendo de lero-lero. A turma está fazendo aí congressos e etc., mas não está resolvendo nada. Absolutamente nada. Nós já fizemos aqui a referência. Porque usam o pensamento, Porfírio? Já não tem que usar o raciocínio, estão usando o pensamento, por isso que não acertam? Esse é o fator primordial de encontrar a solução, que a própria natureza encaminha na nossa própria formação. Quando a natureza nos forma, mesmo com esse processo degenerativo,
porque no início nós éramos monstros e coisa e tal, veio degenerando, hoje estamos minguados, está aí cada vez menorzinho, né? E coisa e tal. Ela já faz isto na certeza de que nós vamos encontrar a solução em nós mesmos. Ela já nos constrói com essa instrução, que é exatamente a instrução do terceiro milênio, da imunização racional, que cada um vai encontrar dentro de si mesmo. Instrução, educação. A cultura racional preenche tudo isso e nos parece que é isso que está faltando hoje em dia, instrução e educação. E não é só aquela educação de boas maneiras, não. É a educação de educar a mente mesmo. Conhecer o que é energia, conhecer o que é o sol, conhecer o que é a água, conhecer o que é isso, que a ciência muito avançada está aí provando, comprovando muitas coisas, mas está muito devagar. Então, o que nós temos que apontar, e apontamos muito bem com a cultura racional, é a solução. Falamos de poluição, talvez até nem tenhamos falado nem uma milésima parte das coisas que parece bonito. Não, por causa disso todo mundo vai e bate até palma, né? O sujeito falou de uma coisa ruim e bate até palma. Mas nós não estamos aqui querendo palma, nem isso não. Nós estamos querendo dizer que existe uma solução e a solução está no íntimo de cada um de nós, está na instrução que a natureza nos preparou, porque a cultura racional ela nos dá a certeza de que nós não fomos feitos por acaso. A vida não é uma obra do acaso. A vida tem princípio, tem fim. Toda esta natureza ela tem uma transformação, tem um princípio, tem um fim, tem uma causa, tem uma origem. Tudo é energia transformada em seres. E a cultura racional nos conscientizando disto, nós começamos a perceber quem nós somos realmente, o que estamos fazendo aqui, e aí vamos encontrar a solução. E onde está esta solução? Essa é muito fácil, né? Desenvolvendo o raciocínio com a cultura racional. A solução está aí. Está dentro de você mesmo. Tudo está dentro de você. Porfírio, antes de terminar, já falta um pouquinho, quando você falou que uns tantos saíram lá do mundo racional, esses uns tantos somos nós todos que estamos aqui. Certamente. Porque tudo vai se transformando e a vida aí não se acaba, se transforma na natureza, tudo se transforma. Então, você que está me assistindo também é um daqueles uns tantos que saíram do mundo racional. Não pense você que está excluído, não. Você também faz parte daqueles uns tantos que saíram. Porque todos sempre são os mesmos, né? Tudo é de origem racional. Tudo vem da mesma origem, tá? Então nós precisamos realmente compreender isto. Aí vem o dever de reconhecimento, de solidariedade, de fraternidade. Aí o ser humano vai se encontrar. A educação do mundo é que está muito primária ainda, um curso primário muito fraco. A própria ciência, as religiões em si, elas fracassaram, ou melhor, já passou da fase delas, elas não podem, não têm mais força, né? A própria instituição, você vê as organizações políticas hoje, elas não têm mais força de disciplinar praticamente mais nada, a não ser ainda pelo uso da força, né? A lei que penaliza aquela coisa toda. Então o que nós precisamos realmente, a solução se encaminha, não é pela proibição, não é pela contenção, é pela instrução educativa que nós encontramos na cultura racional, que nos dá todos os elementos que nós podemos comprovar pela ciência, pela religião e pela filosofia, e nós aqui tentamos ilustrar as pessoas nesse sentido, que a cultura racional nos dá esse senso de percepção, e na medida que a gente vai compreendendo e vai avançando, vai explicando também melhor. Então o importante é a solução, não é detectar o defeito, e a solução está no desenvolvimento do raciocínio. Por isso a capa do nosso livro, O Universo em Desencanto, nosso livro é o livro da humanidade, tá, gente? Não é só nosso que fazemos um programa, não é? É de toda a humanidade. Tem uma chave em cima de uma porta. É só atentar aí para um closezinho em cima do nosso livro, você vai ver uma chave em cima da porta. Esse é o chavão. Que chavão é esse? É o desenvolvimento cultural do raciocínio do ser humano. Daí para diante, tudo resolvido, porque tudo volta ao seu estado natural. Estamos terminando, falta um pouquinho só. Eu gostaria de dizer, o que está faltando em você é cultura. E a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Obrigado pela audiência. A gente volta com outro programa. Tchau.